love, my touch, up above, play with the warmth of my love, my touch, up above, play with the warmth of my love, my touch. Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Publicação consolidada da Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991, determinada pelo art. 6º da Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995. Título 1º da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social art. Primeiro, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Art. Segundo, a Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. I. Universalidade de participação nos planos previdenciários. I. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. I. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. I. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. V. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. V. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. V. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. VI. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidades, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8º deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Art. 3º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social CNPS, órgão superior de deliberação colegiada que terá como membros, incisos e alíneas com redação dada pela Lei N. 8.619, de 5 de janeiro de 1993, e 6 representantes do Governo Federal, e 9 representantes da sociedade civil, sendo a. 3 representantes dos aposentados e pensionistas. B. 3 representantes dos trabalhadores em atividade. C. 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividades, dos aposentados, dos empregadores e os seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seus presidentes, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Parágrafo 5º. As decisões do Conselho serão tomadas com a presença de, no mínimo, 6 de seus membros. Parágrafo 6º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.
Parágrafo 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo 9º. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Art. 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social CNPS e estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social, e participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, e apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social, e apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Art. 5º. Compete aos órgãos governamentais e prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos, e encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Art. 6º. O Conselho Nacional de Previdência Social CNPS deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer a função de ouvidor-geral da Previdência Social, que terá mandato de 2 anos, sendo vedada a sua recondução. Parágrafo 1º. Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do ouvidor referido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. As atribuições do ouvidor-geral da Previdência Social serão definidas em lei específica. Art. 7º. Ficam instituídos os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais de Previdência Social, respectivamente CEPS e CNPS, órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social, observando para sua organização e instalação, no que couber, os critérios estabelecidos nesta lei para o CNPS, adaptando-os para a esfera estadual ou municipal. Parágrafo 1º. Os membros dos CEPS serão nomeados pelo presidente do CNPS e do CMPS, pelos presidentes dos CEPS. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou centrais sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas federações ou ainda, em último caso, pelas centrais sindicais ou confederações nacionais. Parágrafo 3º. Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou confederações, e, no caso dos CMPS, pelas associações ou, na ausência destes, pelas federações. Parágrafo 4º. Os representantes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações ou, na ausência destes, pelas federações. Art. 8º. Compete ao CEPS e ao CMPS, nos âmbitos estadual e municipal, respectivamente, e cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS, e acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, e propor ao CNPS planos e programas para a Previdência Social,
IV. Acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS, através de relatórios gerenciais por este definidos, da execução dos planos, programas e orçamentos. V. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. V. Elaborar seus regimentos internos. Título 2º do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único dos regimes de Previdência Social. Art. 9. A Previdência Social compreende: I. O regime geral de Previdência Social. I. O regime facultativo complementar de Previdência Social. Parágrafo 1º. O regime geral de Previdência Social RGPS garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1º desta lei, exceto a de desemprego involuntário, objeto de lei específica. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar de Previdência Social será objeto de lei específica. Título 3º do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1º dos Beneficiários. Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções I e II deste capítulo. Seção I dos segurados. Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. I. Como empregado. A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital voltante pertence à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Redação dada pela Lei N. 8.647, de 13 de abril de 1993, e, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, e, como empresário, o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba a remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural. IV. Como trabalhador autônomo. A. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. B. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. V. Como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica. A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
b. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à previdência social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo. C. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social. D. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio. Vi. Como trabalhador avulso, que empresta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Vi. Como segurado especial, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. O garimpeiro está excluído por força da Lei N. 8.398 de 7 de janeiro de 1992, que alterou a redação do inciso 7º de art. 12 da Lei N. 8.212 de 24 de julho de 1991, parágrafo 1º entende-se como o regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer a atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social. Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a essas atividades. Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11. Art. 14. Consideram-se I. Empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. I. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei, o autônomo e equiparado em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. E, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. E, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.
e, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. E, até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. V, até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. V, até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2º será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2º ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção I dos dependentes art. 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. E, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, e, os pais. E, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, e, revogado pela Lei N. 9.032, 28 de abril de 1995, parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Parágrafo 2º. Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado, o enteado, o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda, e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação. Parágrafo 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do art. 226 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Seção I das inscrições art. 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado. Parágrafo 2º. O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado. Parágrafo 3º. A Previdência Social poderá emitir identificação específica para os segurados referidos nos incisos 3º, IV, V, VIV do art. 11 no art. 13 desta lei, para produzir efeitos exclusivamente perante ela, inclusive com a finalidade de provar a filiação. Capítulo 2º das prestações em geral. Seção I das espécies de prestações art. 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. E, quanto ao segurado: a. Aposentadoria por invalidez. b. Aposentadoria por idade. c. Aposentadoria por tempo de serviço. d. Aposentadoria especial. e. Auxílio-doença. f. Salário-família. G. Salário-maternidade. H. Auxílio-acidente.
e revogada pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994, e, quanto ao dependente, a. Pensão por morte. B. Auxílio reclusão. E, quanto ao segurado e dependente, a revogada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995. B. Serviço social. C. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos I, vi 7º do art. 11 desta lei. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 2º. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ela retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família, à reabilitação profissional e ao auxílio acidente, quando empregado. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Parágrafo 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: e doença profissional, assim entendida produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho: a doença degenerativa. B. A inerente a proprietário. C. A que não produz a incapacidade laborativa. D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e 2º deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-lo acidente do trabalho. Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, e o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. E o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de a. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. D. Ato de pessoa privada do uso da razão. E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. E a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. E o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.
A. Na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa. B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para a melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. D. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior. Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário, de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 3º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Art. 23. Considera-se como dia do acidente, ao caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito que ocorrer primeiro. Seção I dos períodos de carência. Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26. I. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12. Contribuições mensais. I. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. 180 contribuições mensais. Redação dada pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994, art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário família, salário maternidade, auxílio acidente e pecúlios. I. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação,
mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado, e os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso 7º do art. 11 desta lei. IV, serviço social. V, reabilitação profissional. Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições I, referentes ao período a partir da data da filiação ao regime geral de previdência social, no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e 6º do art. 11. I, realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados referidos nos incisos 2º, I, IV, V e V, este enquanto contribuinte facultativo, do art. 11 no art. 13 desta lei. Seção I do cálculo do valor dos benefícios. Subseção I do salário de benefício art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 1º, revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 2º, revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 3º, revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 4º, revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 29. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 apurados em período não superior a 48 meses. Parágrafo 1º. No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial ou por idade, contando o segurado com menos de 24 contribuições no período máximo citado, o salário de benefício corresponderá a 1/24 da soma dos salários de contribuição apurados. Parágrafo 2º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Redação dada pela Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994, parágrafo 4º. Não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como um salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor da 1 salário mínimo. Art. 30. Revogado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 31. Revogado pela Lei N. 8.880, de 27 de maio de 1994, art. 32.
O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 as normas seguintes. E, quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. E, quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. A. O salário de benefício calculado com base nos salários de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. B. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. E, quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea B do inciso 2º será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. Parágrafo 1º ou disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Subseção I da renda mensal do benefício art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição ressalvado o disposto no art. 45 desta lei. Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho serão computados. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, e, para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Inciso acrescentado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, e, para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Inciso acrescentado pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos arts. 35 e 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Art. 38. Sem prejuízo do disposto nos arts. 35 e 36, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 7º do art. 11 desta lei, fica garantida a concessão.
I. De aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor da 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, ou segundo, dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a assegurada especial fica garantida a concessão do salário maternidade no valor da 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 8.861, de 25 de março de 1994, art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Seção livre do reajustamento do valor dos benefícios art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios obedecerá às seguintes normas. I. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão. I. Revogado pela Lei N. 8.542, de 23 de dezembro de 1992, parágrafo 1º ou disposto no inciso 2º, poderá ser alterado por ocasião da revisão da política salarial. Implicitamente revogado em função da exclusão do inciso 2º deste artigo pela Lei N. 8.542, de 23 de dezembro de 1992, parágrafo 2º na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho Nacional de Seguridade Social, CNSS, poderá propor um reajuste extraordinário para recompor esse valor, sendo feita igual recomposição das faixas e limites fixados para os salários de contribuição. Parágrafo 3º. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Parágrafo 4º. Os benefícios devem ser pagos do 1º ao 10º dia útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pela Lei N. 8.444, de 20 de julho de 1992, parágrafo 5º. Em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do Instituto Nacional do Seguro Social, o Conselho Nacional de Previdência Social poderá autorizar, em caráter excepcional, que o pagamento dos benefícios de prestação continuada concedidos a partir de 1º de agosto de 1992 seja efetuado do 11º ao 12º dia útil do mês seguinte ao de sua competência, retornando-se à regra geral, disposta no parágrafo 4º deste artigo, tão logo superadas as dificuldades. Parágrafo incluído pela Lei N. 8.444, de 20 de julho de 1992, parágrafo 6º. O primeiro pagamento de renda mensal do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo renumerado pela Lei N. 8.444, de 20 de julho de 1992, parágrafo 7º, revogado pela Lei N. 8.880, de 27 de maio de 1994, seção V dos benefícios subseção I da aposentadoria por invalidez art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Parágrafo 1º. A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995. A. Ao segurado empregado ou empresário, definidos no art. 11 desta lei, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. B. Ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, definidos nos arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, a remuneração. Parágrafo 3º. Revogado pela Lei N. 9.032 de 28 de abril de 1995, art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção LI, especialmente no art. 33 desta lei. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 1º. No cálculo do acréscimo previsto na alínea deste artigo, será considerado como período de contribuição o tempo em que o segurado recebeu auxílio-doença ou outra aposentadoria por invalidez, implicitamente revogado em virtude da exclusão da alínea quando da nova redação do caput deste artigo, parágrafo 2º. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo. A. Será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. B. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. C. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável o valor da pensão. Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. E, quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará.
A. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou B. Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados. E, quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exerce, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade. A. No seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. B. Com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. C. Com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção I da aposentadoria por idade art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem e 60, se mulher. Redação dada pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso dos que exercem atividades rurais, exceto se empresário, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha dos incisos I e IV e nos incisos V e VII do art. 11 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Parágrafo acrescentado pela Lei N. 9032, de 28 de abril de 1995, art. 49. A aposentadoria por idade será devida, e, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir a. Da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela, ou B. Da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea A. E, para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção I deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Subseção I da aposentadoria por tempo de serviço art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na seção I deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de, e, para a mulher,
70%, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6%, 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100%, 100% do salário de benefício aos 30 anos de serviço. E, para o homem, 70%, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6%, 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100%, 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, e o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do art. 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. E, o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E, o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo. Redação dada pela Lei N. 9.032, de 28 de abril de 1995, e o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. V. O tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer a atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta lei. My love, my